A situação não tá fácil para o CSA nessa temporada. Vamos tentar destrinchar aqui um pouco para vocês a situação atual da equipe do CSA, já agradecendo a presença da galera aqui no nosso canal. Dá o like aqui para fortalecer o canal Nordeste em Campo e se inscreve também para não perder nenhum dos nossos conteúdos, análise sempre sobre os times aqui do Nordeste, e dando a sua inscrição, ativando o sininho, você não perde nenhum conteúdo. Então vamos lá, porque aqui é Nordeste em Campo. Então, galera, até para justificar um pouco, porque eu sou declaradamente torcedor do CSA e aqui no canal Nordeste em Campo eu não tinha trazido nenhum conteúdo também do CSA pra galera. Mas é porque eu tenho um canal exclusivo para trazer conteúdos do CSA, que é o canal Diário de Azulino. E aí, nesse canal, eu tenho trazido sempre as análises do CSA, vídeos pré-jogo, pós-jogo e diversos outros tipos de conteúdo. Então, quem tiver curiosidade pode acompanhar o Diário de Azulino também. E também nosso canal de lives, o Espaço da Bola, onde eu sempre estou falando também do CSA após os jogos em live também. E algumas lives pelas manhãs, né? Terça e sexta. Agora que eu estou de férias, eu posso fazer mais frequentemente essas lives. Então, acompanha lá o Espaço da Bola também. Então, galera, vamos começar a falar um pouco da equipe do CSA, que tem aí, né, há alguns anos atrás, um declínio gigantesco. De 2022 foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023 não conseguiu sequer se classificar para a próxima fase, e nesse ano, de novo, assim como ano passado, não passou nem de fase no Campeonato Alagoano, foi eliminado na primeira fase ainda. Nesse ano sequer chegou a se classificar para a Copa do Nordeste, mas pelo menos se classificou para a Copa do Brasil do ano que vem, né? E coisa que no ano passado não conseguiu fazer e esse ano ficou sem Copa do Brasil. Então vem de anos essa má fase da equipe do CSA. Mas ao que tudo indicava, depois da temporada desastrosa do ano passado, parecia que o CSA estava começando a acertar no planejamento. As coisas que vinham sendo muito atropeladas foram começando a parecer que o time estava fazendo as coisas muito bem pensado, muito bem planejado. O problema é que no papel isso tudo não deu certo. Qual era a estratégia da equipe do CSA? Trouxe o Marlon Araújo, que é um grande entendedor do futebol. Ele é um grande comentarista, ele lê muito bem as formações dos times, né, dos jogadores, né, o posicionamento dos times, o entendimento do jogo dele é muito bom. E o Alarcon Pacheco, que era um executivo de futebol, que ele é muito vivido no mundo do futebol. Porém, o trabalho deles dois aqui não foi de sucesso, né? O Marlon Araújo, eu acho que ele sentiu essa diferença de ler o futebol, o campo e bola, como eu gosto de falar, e atuar nos bastidores. Acho que ele percebeu essa diferença, e é uma diferença gigantesca, certo? E o Alarcon Pacheco, que fez ali o trabalho dele, fez as suas indicações, também não deu certo. Como, não vou nem falar da carreira dele também, porque não vem ao caso aqui, mas o fato é que eles dois fizeram um trabalho no início de temporada ruim, até o trabalho de pré-temporada, e isso daí, sem dúvidas, é só olhar os resultados da equipe do CSA. O projeto inicial era trazer um treinador que estava tendo sucesso no Volta Redonda, que era o Rogério Corrêa. Inclusive era um dos times que mais fazia gol no Brasil inteiro, a equipe do Volta Redonda. E o time do CSA trouxe ele e tentou montar uma equipe com as características que ele queria. Um time jovem, um time veloz, um time com transição rápida e um time que se movimenta muito dentro de campo, né? Então, até por isso, a média de idade da equipe era jovem e tinha jogadores que, em tese, tinham as características que o treinador pedia. O problema é que a maioria desses jogadores não agregou tecnicamente a equipe do CSA. Na primeira partida já um grande desastre, empata em casa contra o Iguatu e é eliminado nos pênaltis na pré-copa do Nordeste. No jogo seguinte estreia no Campeonato Alagoano, vence o jogo contra o Coruripe e no dia seguinte uma bomba, Rogério Corrêa demitido, né? Ninguém entendeu nada, mas depois foram surgindo diversos assuntos dentro do clube, coisas internas que não estavam dando certo, o treinador fazia uma coisa, no treino, no jogo era outra, relacionamentos internos também que estavam chocando e não estava dando certo lá, então troca-se o treinador e vem o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, que fez mais uma passagem muito ruim, assim como a do ano passado aqui, não conseguiu sequer se classificar no Campeonato Alagoano, que tem um nível de
de desafio muito baixo em relação à Série C. E esse time do CSA sofreu demais mesmo. Tanto que o time que tinha todo esse projeto de ser um time ofensivo, vitorioso, um time que fazia muitos gols e tal, né, no planejamento inicial, precisou ser reformulado e desde janeiro o time do CSA está correndo atrás de reforços. Até agora o time segue correndo atrás de reforços. Foram mais de 40 nomes contratados. E nisso, alguns jogadores que chegaram no início da temporada já saíram, alguns que chegaram durante a temporada já saíram também, e o time do CSA segue nessa reformulação gigantesca e intensa. Então foi um campeonato alagoano em que o elenco ele foi se moldando e às vezes estava para um lado, às vezes estava para o outro. Quem era titular às vezes nem jogava mais, às vezes quem não estava nem escalado no banco começou a ser titular. Então foi uma temporada muito louca da equipe do CSA em relação a nível de qualidade dos jogadores, né? A chegada do Christian de Souza, o atual ex-treinador do CSA, que foi demitido depois desse último resultado agora, ele até de certa forma conseguiu dar um pouco mais de competitividade para a equipe do CSA, que não conseguia bater de frente nem contra os adversários do campeonato alagoano, né? E o Cristiano Souza conseguiu organizar um pouco algumas situações ali e o time do CSA conquistou pelo menos a Copa Alagoas e a vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Pelo menos isso daí o time conseguiu conquistar. Mas teve o choque de realidade quando chegou na Série C. Derrota para o Ipiranga lá fora de casa, empate em casa contra a Ferroviária, empate contra o Londrina fora de casa e encerrando aí o ciclo do Cristiano Souza, uma derrota de 5-0 dentro de casa para a equipe do Atlético, que é um bom time, mas que o CSA não pode normalizar nunca uma situação como essa, dentro da sua própria casa ou fora de casa, mas principalmente dentro de casa, com o seu torcedor que foi lá, apoiou o time, né, cantou pelo time, e apresentar uma papagaiada daquela é inaceitável, né? Então tinha que ter essa mudança mesmo, uma decisão abrupta, realmente algo não poderia passar em branco, e isso o time do CSA teria que tomar alguma decisão incisiva. Decidiu pela saída do treinador. Nesse meio tempo todo também teve o problema da diretoria, em que o Rafael Tenório decidiu sair do CSA, ele renunciou ao cargo de presidente executivo e a vice-presidente Miriam Monte, ela resolveu assumir, né? Estava meio que acertado que todos da atual diretoria iriam renunciar e iriam ter novas eleições, mas a Miriam Monte acho que deve ter percebido algum burburinho lá dentro, alguma movimentação estranha e resolveu assumir a bronca, resolveu assumir a presidência do CSA e aí está até hoje. Ela tentou se cercar de grandes azulinos, de nomes aí, né, de pessoas que assumem os cargos em determinadas áreas e vão ajudar nas áreas que entendem, né? Por exemplo, na área comercial, na área jurídica, na área médica, na área administrativa. Cada pessoa está tentando fazer um pouco, né? Mas o CSA segue com uma batalha interna, né? Com diretoria, conselho executivo. Eu não sei como é que são as coisas lá dentro, não tenho nenhum contato com ninguém e até prefiro não ter para não me envolver nessa batalha política da equipe do CSA. Tô falando aqui como torcedor, o que é que eu fico sabendo, o que é que eu imagino também, certo? Mas não tenho nenhum contato com o pessoal lá de dentro. E se a situação tá tão desesperadora para a equipe do CSA, uma das pequenas esperanças que o time do CSA tem nesse momento agora é a chegada do Rodrigo Pastana, que já estava prestando um trabalho de consultoria para o futebol do CSA. Ele indicou o Christian de Souza, mas ele não trabalhava aqui. Ele indicou ali talvez alguns jogadores, tentou fazer com que alguns jogadores aceitassem uma rescisão amigável para ir para outro clube ou ser emprestado ou encerrar algum empréstimo. Então ele já estava meio que trabalhando no CSA de forma remota, porque ele tinha contrato ainda com outra equipe. Mas agora o Pastana chegou essa semana
ele já está trabalhando de maneira presencial aqui no CSA e ele fez bons trabalhos enquanto passou por aqui, né? Alguns anos atrás. Fez bons trabalhos. Foi ele que trouxe o Mozart, que fez o CSA sair da parte de baixo da tabela, atingir a 5ª colocação no final da Série B de 2020. Foi ele que fez a mesma coisa em 2022 também, com um time que estava bagunçadíssimo e sai da zona do rebaixamento e bate na trave de novo contra o acesso. Em relação a acesso, né? Quase sobe em 2021 também o CSA. Mas o trabalho dele vai ser árduo. Tem um time que tá aí, um time que tá desmoralizado por conta desse 5-0 que aconteceu, um time que não tem tempo aí pra se reformular, precisa trocar o pneu com o carro andando, um time que hoje tá sem treinador e ele vai precisar acertar em cheio no nome de um treinador que possa unir de novo o grupo, fazer com que os caras joguem bola com vontade, né, e melhorar o rendimento técnico geral da equipe do CSA. Uma das coisas que a gente também torce é que houve até um protesto da torcida do CSA, que ele não foi muito noticiado, né? Não teve filmagem, não teve nada, exatamente para ser uma cobrança interna para os jogadores, né? Para mostrar, meu irmão, a gente tá aqui, a gente não quer aparecer na mídia, não, a gente quer aqui cobrar resultado de vocês. E aí foi algo que vazou, entre aspas, né, que a galera ficou sabendo dessa reunião, é que havia ainda algumas situações conturbadas com o treinador Christian, né? Não sei se isso também é verdade, mas o que a gente via eram jogadores que, às vezes, os caras pareciam que não queriam jogar, né? Então a gente já imagina que motivando os caras mais, criando um ambiente melhor dentro do clube, criando um ambiente de motivação, um ambiente de competitividade, de aquele clima bom, né, de se trabalhar, talvez a gente possa buscar melhores frutos. O CSA está precisando, né? A torcida está cobrando demais, a torcida está sofrendo muito, há muito tempo, mas que a gente, nesse ano, realmente, desde o começo da temporada, o time está seguindo a cartilha do fracasso. Eu tenho falado sempre, desde o início da temporada, o futebol não existe fórmula do sucesso, mas existe a fórmula do fracasso. E o CSA estava seguindo exatamente essa fórmula e estava tudo dando errado. Desde o primeiro jogo do CSA, as coisas tinham dado errado nessa temporada. Uma coisinha boazinha ali foi a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que pode trazer mais verba para o CSA, mais dinheiro, mas isso não é o suficiente. O CSA precisa buscar muito mais do que isso. Então, um vídeo que eu tô tentando trazer aqui para mostrar um pouco da situação atual da equipe do CSA para a galera que acompanha o futebol do Nordeste. Não se esquece de dar o like, se inscrever no Nordeste em Campo e acompanhar nossas lives no Espaço da Bola. Amanhã pela manhã, nessa sexta-feira, a partir das 9h30 estaremos ao vivo e esse vídeo vai rolar lá na live, né? Eu pego os vídeos daqui do Nordeste em Campo e reproduzo lá na nossa live, tá? Para poder informar bem a galera e eu convido todo mundo a acompanhar lá também. Beleza, meus amigos? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Uma boa noite e até amanhã, meus amigos. Sexta-feira é live, hein? Cola lá no Espaço da Bola. Até mais, gente. Valeu.